E a nossa salvação é pela fé ou é pelas obras? Quando a gente olha para Tiago no capítulo 2, ele parece que está falando aí claramente que a salvação é pelas obras. Mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo em outros textos, inclusive textos famosos das Escrituras, eu vou tomar um aqui como exemplo para a gente sanar essa dúvida hoje. Paulo parece estar falando muito claramente que a salvação é pela graça, é pela fé. Então, como é que a gente vai entender isso? E agora, como que a gente vai conciliar esses dois servos de Deus? Como que a gente vai conciliar esses dois autores bíblicos extraordinários, Tiago e Paulo? Vamos ver a argumentação de Tiago aqui primeiro, em alguns dos versículos aqui do capítulo 2. Depois eu dou para você a chave, tá bom? Você vai entender, você vai concordar. Inclusive até eu quero que você deixe um comentário depois se você concordou com o meu ponto aqui interpretativo. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Aí eu vou dizer, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso tudo que eu já li até agora está invocando assistência social na igreja, amparo aos irmãos necessitados. Nesse caso aqui, não adianta ter só fé, precisa ter obras. Precisa agir com fé, agir por causa da fé e suprir a necessidade dos irmãos. O que Tiago está dizendo aqui é que se alguém tem necessidade, não adianta querer confortar essa pessoa com palavras da Bíblia, com palavras de Deus. Quando a pessoa está com fome, ela não quer saber se a Bíblia é um livro bonito, se é a palavra de Deus, se Deus está no céu, se Deus é Salvador. Ela quer saber de ter as suas necessidades supridas, porque a vida vem em primeiro lugar. Então não adianta a palavra de conforto vazia, e é o que elas serão, essas palavras de conforto vão se tornar palavras vazias se não se não forem corroboradas com ação, com obra. Então quando alguém está com frio, tem que cobrir essa pessoa com roupa. Quando alguém está com fome, tem que suprir a necessidade dessa pessoa com comida. Porque é isso, é para isso que serve a nossa fé, para nos levar a essa ação. Nós somos corpo, alma e espírito, então a gente não vive só no espírito. Se a gente vivesse só no espírito, então tudo bem ser confortado só com coisas espirituais, mas nós somos corpo, alma e espírito. O corpo veste, precisa de roupa, precisa de calça, de camisa, precisa de roupa de frio, tem necessidades, tá bom? Que precisam ser supridas. E Tiago vai elevar agora a discussão a um novo nível. Olha o que ele diz no versículo 9. Tu crês que há um só Deus. Isso aqui é fé. Fazes bem. Os demônios também creem e até estremecem. Agora, a grande diferença entre os demônios e os seres humanos é que eles creem, mas eles não respeitam. Eles creem em Deus, mas eles não obedecem a Deus. Aí no versículo 20, Tiago vai apelar. Na sua argumentação, ele vai apelar para a fé que precisa ser corroborada com obras e ele vai suscitar um exemplo extraordinário. E no versículo 20 ele diz assim, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? 21. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só, aqui, olha a força da argumentação de Tiago. Ele invocou aqui agora a obra do pai Abraão, que é o chamado pai na fé, mas a fé de Abraão não teria tido esse destaque e ele não teria sido elevado ao status de pai na fé se ele não tivesse agido
para com o pedido de Deus. Deus pediu a ele que lhe oferecesse o seu filho Isaque, filho da promessa, sobre um dos montes na terra de Moriá, e ele foi e ia oferecer. Deus deixou ele ir até o extremo nas suas obras, para provar a sua fé. E onde é que está o segredo? Qual a diferença da argumentação de Tiago para a argumentação de Paulo? Vou te falar já. As argumentações do apóstolo Paulo, de que a salvação é pela fé e pela graça, são inúmeras, tá bom? Mas eu vou pegar uma aqui que é a dúvida eu estou respondendo aqui uma dúvida, tá bom? E ela está em Romanos 4, de 1 a 7. Abraão foi justificado pela fé. Você viu lá que Tiago pegou o mesmo exemplo do pai Abraão para mostrar em Abraão o valor das obras. E agora aqui em Romanos 4, de 1 a 7, o apóstolo Paulo vai pegar o mesmo pai Abraão, a mesma situação de fé, para mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha a ênfase. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Versículo 5. Mas àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O versículo 3 aqui de Romanos 4 é muito claro, muito específico e parece estabelecer um contrário à argumentação de Tiago. Ele diz assim: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Como é que nós vamos conciliar essas afirmações do apóstolo Paulo com as afirmações de Tiago? O versículo 15 aqui do capítulo 2 de Tiago é a chave para a gente entender a argumentação de Tiago. Entender por que ele está reivindicando obras ao lado de fé. O versículo 15 aqui diz que se a gente vir um irmão ou uma irmã com necessidade e a gente der para eles só palavra de conforto e não aquilo que eles necessitam, não virá daí nenhum proveito. Então a chave é o seguinte: a chave é que Tiago está falando de fé e de obras diante dos homens, ao passo que Paulo está falando de fé diante de Deus. Lembra que eu dei uma ênfase lá na minha leitura, no texto de Paulo? Olha, vamos ver de novo. Versículo 2 de Romanos 4. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, a argumentação de Paulo coloca o homem diante de Deus. A argumentação de Tiago coloca o homem diante do homem. O homem diante do homem precisa ver obras, senão ele não acredita em nada. E o homem diante de Deus não precisa de obras, porque não tem nada que nós possamos fazer para convencer Deus da nossa justiça. Até porque não há justiça em nós. E Tiago vai em Abraão, no pai Abraão, para pegar as obras do pai Abraão que o levaram à justificação. Então essa é a grande diferença entre as duas argumentações. Tiago coloca homem diante de homem, Paulo coloca homem diante de Deus. E na maioria dos textos será assim. Presta bastante atenção quando ler. Quando o apóstolo Paulo estiver argumentando que a salvação é somente pela fé e pela graça, ele está colocando o homem diante de Deus. É isso por hoje então, espero ter eliminado essa dúvida sobre a argumentação de Tiago e as argumentações do apóstolo Paulo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, sua inscrição é muito importante para nós. Se você quiser nos ajudar ainda mais, se torne membro do nosso canal. Como membro você poderá assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se você quiser falar diretamente comigo para fazer a sua consultoria, tirar as suas dúvidas, é só se tornar membro do nosso canal no nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e vai poder falar diretamente comigo. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.